Olá pessoal, tudo bem? Que tal fazer uma pausa estratégica para tomar um cafezinho e assistir o nosso episódio de hoje? Vamos conversar sobre um assunto muito conhecido pelos contadores da área fiscal, que é o diferencial de alíquotas dos contribuintes do ICMS, que é aquele que incide nas aquisições interestaduais de materiais para uso e consumo e ativo imobilizado. Importante contextualizar que o diferencial de alíquotas ele tem por objetivo equiparar a carga tributária na aquisição de mercadorias de outros estados e, via de regra, ocorre quando a alíquota interna do estado de destino é superior à alíquota interestadual do estado de origem. Então, com a cobrança deste diferencial de alíquotas, os estados se tornam mais competitivos, pois as empresas não vão sair perdendo em relação a um fornecedor de outro estado, pois haverá uma equiparação da carga tributária. Outro ponto que acho importante comentar é sobre o conceito de contribuinte do ICMS. Geralmente, a pessoa é considerada contribuinte do ICMS quando realiza operações com habitualidade ou volume, que caracterize o intuito comercial. Também existem outras hipóteses de caracterização como contribuinte. Por exemplo, em Santa Catarina, quem realiza operações com o exterior é contribuinte, assim como quem adquire combustíveis ou lubrificantes de outros estados, quando não destinados à comercialização e industrialização, e aí também são considerados como contribuintes do ICMS. Então devemos sempre observar o disposto no regulamento do ICMS dos estados, mas via de regra é assim. Quando a pessoa tem uma operação que caracterize o intuito comercial, ela será considerada como contribuinte do ICMS. Agora que já entendemos toda essa contextualização, vamos falar sobre o diferencial de alíquotas, observando a incidência e o fato gerador. Nós temos a incidência do diferencial de alíquotas sempre que a empresa, como contribuinte do ICMS, adquire mercadorias de outros estados para destinar ao seu uso e consumo ou ao ativo imobilizado. Esse diferencial também incide na aquisição de um serviço de transporte que se iniciou em outro estado e que teve por finalidade transportar as mercadorias que foram adquiridas para o uso e consumo ou imobilizado. Ou seja, em uma prestação que se iniciou em outro estado e que não está vinculada a uma operação subsequente. Em suma, o fato gerador do diferencial de alíquotas é a entrada da mercadoria no estabelecimento do contribuinte ou a utilização da prestação de serviço que se iniciou em outra unidade federada. O artigo 9º do Regulamento do ICMS de Santa Catarina dispõe sobre a base de cálculo do diferencial de alíquotas e menciona que é o valor da operação no estado de origem. No que diz respeito à forma de cálculo, o fisco catarinense se pronunciou por meio da consulta COPAT de número 54 de 2017, onde esclareceu que nas operações destinadas aos consumidores finais contribuintes do ICMS, o valor do imposto devido em função da diferença entre as alíquotas interna e interestadual integram a própria base de cálculo. Deste modo, embora não tenha ocorrido alteração nos dispositivos legais previstos no Regulamento do ICMS de Santa Catarina, que tratam sobre a base de cálculo do diferencial de alíquotas, irá prevalecer o entendimento firmado na consulta COPAT 54 de 2017. Deste modo, o montante do imposto deve compor a própria base de cálculo do diferencial de alíquotas. Vamos ver na prática como que fica esse cálculo? Eu trouxe um exemplo para nós com as seguintes premissas. Trata-se de uma compra de material de uso e consumo, sem incidência de ICMS-ST. A empresa que está adquirindo está situada no estado de Santa Catarina e o fornecedor é do Paraná. Logo, trata-se de uma operação interestadual. O valor da operação neste exemplo será de R$1.000. A alíquota interestadual do estado do Paraná é de 12%. E para esse produto do nosso exemplo, a alíquota interna de Santa Catarina é de 17%. Fazendo um cálculo simples, identificamos que o valor do ICMS que foi destacado na nota fiscal é de R$120, que é o valor da nossa operação de R$1.000 multiplicado pela alíquota de 12%, que é a alíquota interestadual do Paraná. Como se trata de uma operação de compra de material de uso e consumo de outra unidade federada e sem incidência do ICMS-ST, a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota será do adquirente. Agora vamos ver como que fica o nosso cálculo do diferencial de alíquotas. Seguindo as prerrogativas que falamos anteriormente, vamos realizar o cálculo do diferencial de alíquotas pela metodologia que chamamos por dentro, que inclui o valor do imposto na base de cálculo. Nós vimos que o valor da nossa operação é de R$1.000
e que o valor do ICMS destacado no documento fiscal foi de R$ 120, que corresponde a 12% do valor da nossa operação. O próximo passo é limpar o valor da operação, ou seja, demonstrar o valor da operação sem o ICMS. Então eu faço o valor de R$ 1.000 menos 120, que irá resultar em um valor de 880. Esse é o valor limpo da operação, sem a carga tributária do ICMS. Eu tirei essa carga tributária do meu fornecedor lá do Paraná, que é de 12%. Agora vamos ver como que calcula a base de cálculo do diferencial de alíquotas, onde eu vou pegar o nosso valor da operação sem o ICMS, que é os 880, e dividir ele por um coeficiente. Para calcular esse coeficiente, eu pego o número inteiro 1 e diminuo dele a carga tributária que eu quero deduzir. Importante lembrarmos das operações matemáticas, pessoal, onde eu transformo o número percentual em decimal. Então, os 17% serão transformados em decimal, o que corresponde a 0,17. Então, eu faço o número inteiro 1 menos 0,17, que será 0,83. Esse é o nosso coeficiente. Retomando a base de cálculo do diferencial, vamos pegar o valor do 880 e dividi-lo pelo coeficiente que encontramos, que é 0,83. O resultado dessa divisão é 1.060,24. Eu faço essa divisão do valor da operação sem o ICMS pelo nosso coeficiente para incluir a carga tributária do estado de destino, que no nosso exemplo é o estado de Santa Catarina. Agora, para calcularmos o diferencial de alíquotas cheio, eu pego o valor da base de cálculo, que é de 1.060,24, e multiplico pela alíquota interna de Santa Catarina, que é 17%. Essa multiplicação vai resultar no valor de 180,24. Por fim, para chegarmos ao valor do diferencial de alíquotas a ser recolhido, devemos deduzir do valor de 180,24 o ICMS que já foi destacado na nota fiscal pelo meu fornecedor, que é de R$ 120. Deste modo, o valor do diferencial de alíquotas a ser recolhido é de 60,24. Através desse cálculo, a empresa poderá efetuar o recolhimento do diferencial de alíquotas através de uma guia, que pode ser um DARI, uma GNRE, lembrando que sempre devemos observar a legislação do seu estado. Certo, pessoal? Estou feliz por ter compartilhado este conhecimento com você e espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse assunto. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!